Na mesma linha, andou o Constituinte de 1988, que, sensível à importância do tema, dedicou-lhe os artigos 5º, inciso 6, e 19, inciso 1, embora àquela altura já estivesse arraigada na tradição brasileira a separação entre Igreja e Estado. Nos debates havidos na Assembleia Constituinte, o presidente da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, Antônio Mariz, enfatizou o fato de a separação entre Igreja e Estado estar hoje incorporada aos valores comuns à nacionalidade, não é suficiente para eliminar do texto constitucional o princípio que a expressa. Nesse contexto, a Constituição de 1988 consagra não apenas a liberdade religiosa, inciso 6 do artigo 5º, como também o caráter laico do Estado, inciso 1 do artigo 19. Citados preceitos estabelecem, e aí nós temos que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o direito ao livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, proteção aos locais de culto e às suas liturgias. E o 19 é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Pois bem, presidente, não obstante tais dispositivos, o preâmbulo da atual Carta alude expressamente à religião cristã. Eis o teor. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. No entender de Pinto Ferreira, o preâmbulo é parte integrante da Constituição e tem a sua significação política como uma reprodução altamente clara do conteúdo da Constituição em forma popular. Antes, João Barbalho anotara no seu preâmbulo uma peça inútil ou de mero ornato na construção dela, Constituição. As simples palavras que o constituem resumem e proclamam o pensamento primordial, os intuitos dos que a arquitetaram. A despeito de tais opiniões, essa não foi a posição abraçada por este Supremo, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2076, originária do Acre, da relatoria do ministro Carlos Veloso. Na ocasião, o tribunal explicitou que a menção a Deus carece de força normativa, conforme se depreende da ementa constitucional, Constituição, preâmbulo, normas centrais. Constituição do Acre, normas centrais da Constituição Federal. Essas normas são de reprodução obrigatória
na Constituição do Estado-membro, mesmo porque, reproduzidas ou não, incidirão sobre a ordem local. Reclamações 370, Mato Grosso, e 383, São Paulo, RTJ 147, página 404. 2. Preâmbulo da Constituição não constitui norma central. Invocação da proteção de Deus. Não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, não tendo força normativa. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Naquela sentada, o eminente ministro Sepúlveda Pertence asseverou que a locução sob a proteção de Deus não é norma jurídica, até porque não se teria a pretensão de criar obrigações para a divindade invocada. Ela, disse Sua Excelência, é uma afirmação de fato jactanciosa e pretensiosa, talvez, de que a divindade estivesse preocupada com a Constituição do país. Conclui-se que, a despeito do preâmbulo destituído de força normativa, e não poderia ser diferente, especialmente no tocante à proteção divina, a qual jamais poderia ser judicialmente exigida, o Brasil é um Estado secular tolerante, em razão dos artigos 19, inciso 1, e 5º, inciso 6 da Constituição da República. Deuses e Césares têm espaços apartados. O Estado não é religioso, tampouco é ateu. O Estado é simplesmente neutro. Merece observação a temática afeta aos crucifixos e a outros símbolos religiosos nas dependências públicas. A discussão voltou à baila com a recente decisão do Conselho Superior da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido da retirada dos símbolos religiosos dos espaços públicos dos prédios da Justiça Estadual Gaúcha. Ao contrário dos tempos imperiais, hoje, reafirmo, a República Federativa do Brasil não é um Estado religioso tolerante com minorias religiosas e com ateus, mas um Estado secular tolerante com as religiões, o que impede de transmitir a mensagem de que apoia ou reprova qualquer delas. A mais, causa perplexidade a expressão Deus seja louvado, contidas nas cédulas de R$2, R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100, inclusive nas notas novas de R$50 e R$100. Essas últimas em circulação a partir de 13 de dezembro de 2010. Em princípio, poder-se-ia cogitar de resquício da colonização portuguesa, quando era comum a emissão de moedas com legendas religiosas, ou de prática advinda do período imperial. Diligência junto ao Banco Central do Brasil, no entanto, revelou que o Conselho Nacional, CMN, ao aprovar as características gerais das cédulas de cruzados e de cruzeiros, recomendou, de acordo com orientação da Presidência da República, que nelas fosse inscrita a citada locução:
era presidente da Casa da Moeda, o saudoso ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Nas cédulas de cruzados, começou então a ser utilizado, inclusive naquelas que tiveram a legenda adaptada. 10 cruzados, Rui Barbosa, 50, Oswaldo Cruz, 100, Juscelino Kubitschek. Voto no Conselho Monetário Nacional 166 de 86, sessão 468, de 26 de junho de 1986. Quando voltou a vigorar o padrão cruzeiro, em 1990, foi suprimida no início, inclusive nas que tiveram a legenda adaptada, nas cédulas que tiveram a legenda adaptada. 100 cruzeiros, Cecília Meirelles, 200 cruzeiros, República, 500 cruzeiros, Rusk. Voltou a ser utilizada a partir da cédula de 50 mil cruzeiros, Câmara Cascudo, em 1992, com base no voto CMN 129/91, seção 525 de 31 de julho de 1991. No início do padrão real, foi retirada. Era ministro da Fazenda o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas retornou, já com Rubem Recupero, após a emissão de algumas séries, em observância ao pedido do ministro da Fazenda, Rubem Recupero, aviso número 395, de 30 de março de 1994, do Ministério da Fazenda, voto BCB 221, seção 1577, de 8 de junho de 1994, comunicado MECIR 4050, de 20 de julho de 1994. Vê-se assim que, olvidada a separação Estado-Igreja, implementou-se algo contrário ao texto constitucional. A toda evidência, o fato discrepa da postura de neutralidade que o Estado deve adotar quanto às questões religiosas. Embora não signifique alusão a uma religião específica, Deus seja louvado, e é a expressão contida nas células. Passa a mensagem clara de que o Estado ao menos apoia um leque de religiões, aquelas que creem na existência de Deus, aliás, um só Deus, e o veneram, o que não se coaduna com a neutralidade que há de ditar os atos estatais, por força dos mencionados artigo 5º, inciso 6 e 19, inciso 1, da Constituição da República. Desses dispositivos resulta, entre outras consequências, a proibição de o Estado endossar ou rechaçar qualquer corrente confessional. Consigno, para efeito de documentação, que ao término de 2011, o Ministério Público Federal intercedeu, objetivando esclarecimentos sobre a matéria. Porém, não houve até aqui desdobramento sob o ângulo da efetiva impugnação. A laicidade estatal, como bem observa Daniel Sarmento, revela-se princípio que atua de modo dúplice. A um só tempo, salvaguarda as diversas confissões religiosas do risco de intervenção abusiva do Estado nas respectivas questões internas, por exemplo, valores e doutrinas professados, a maneira de cultuá-los, a organização institucional, os processos de tomada de decisões, a forma e o critério de seleção dos sacerdotes e membros, e protege o Estado de influências indevidas,
provenientes da seara religiosa, de modo a afastar a prejudicial confusão entre poder secular e democrático, no qual estão investidas as autoridades públicas, e qualquer igreja ou culto, inclusive majoritário. Analisando o tema sob o primeiro ângulo, que garante a não intervenção estatal no âmbito religioso, este tribunal, em meados da década de 50, consignou competir exclusivamente à autoridade eclesiástica resolver sobre normas da confissão religiosa. Nas palavras do relator do recurso extraordinário 31.179 DF, ministro Hahnemann Guimarães, então ocupante desta cadeira que hoje ocupo e professor da eterna, para mim, Nacional de Direito, fez ver: a autoridade temporal não pode decidir questão espiritual, surgida entre a autoridade eclesiástica e uma associação religiosa. Esta impossibilidade resulta da completa liberdade espiritual, princípio de política republicana que conduziu à separação entre a Igreja e o Estado, por memorável influência positivista, de que foi órgão Demétrio Ribeiro, com um projeto apresentado ao governo provisório de 9 de dezembro de 1889. Se, de um lado, a Constituição, ao consagrar a laicidade, impede que o Estado intervenha em assuntos religiosos, seja como árbitro, seja como censor, seja como defensor, de outro, a garantia do Estado laico, obsta que dogmas de fé determinem o conteúdo de atos estatais. Vale dizer, concepções morais religiosas, quer unânimes, quer majoritárias, quer minoritárias, não podem, permita-me parafraseá-lo, o ministro Celso de Mello, frisando as palavras, não podem, né? As coisas boas devem ser observadas, né? Não podem guiar as decisões estatais, devendo ficar circunscritas à esfera privada. A crença religiosa e espiritual, ou a ausência dela, o ateísmo, serve principalmente para ditar a conduta e a vida privada do indivíduo que a possui ou não a possui. Paixões religiosas de toda ordem hão de ser colocadas à parte na condução do Estado. Não podem a fé e as orientações morais dela decorrentes serem impostas a quem quer que seja e por quem quer que seja. Caso contrário, de uma democracia laica com liberdade religiosa não se tratará, ante a ausência de respeito àqueles que não professem o credo inspirador da decisão oficial, ou aqueles que um dia desejem rever a posição até então assumida. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.510, na qual se debateu a possibilidade de realização de pesquisas científicas com células-tronco embrionárias, o Supremo, a uma só voz, primou pela laicidade do Estado sob tal ângulo, assentada
a laicidade em que o decano do tribunal, o ministro Celso de Mello, enfatizou de forma precisa. Nesta república laica, disse Sua Excelência, fundada em bases democráticas, o direito não se submete à religião e as autoridades incumbidas de aplicá-lo devem despojar-se de pré-compreensões em matéria confessional, em ordem a não fazer repercutir sobre o processo de poder, quando no exercício de suas funções, qualquer que seja o domínio de sua incidência, as suas próprias convicções religiosas. Ao Estado brasileiro, digo, é terminantemente vedado promover qualquer religião. Todavia, como se vê, as garantias do Estado secular e da liberdade religiosa não param aí, são mais extensas. Além de impor postura de distanciamento quanto à religião, impedem que o Estado endosse concepções morais religiosas, vindo a coagir, ainda que indiretamente, os cidadãos a observá-las. Não se cuida apenas de ser tolerante com os adeptos de diferentes credos pacíficos e com aqueles que não professam fé alguma. Não se cuida apenas de assegurar a todos a liberdade de frequentar esse ou aquele culto, ou seita, ou ainda de rejeitar todos eles. A liberdade religiosa e o Estado laico representam mais do que isso. Significam que as religiões não guiarão o tratamento estatal, dispensado a outros direitos fundamentais, tais como o direito à autodeterminação, o direito à saúde física e mental, o direito à privacidade, o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade de orientação sexual e o direito à liberdade no campo da reprodução. A questão posta neste processo, inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual configura crime a interrupção de gravidez de feto anencéfalo, não pode ser examinada sob os influxos de orientações morais religiosas. Essa premissa é essencial à análise da controvérsia. Isso não quer dizer, porém, que a oitiva de entidades religiosas tenha sido em vão. Como bem enfatizado no parecer da Procuradoria-Geral da República e também da Tribuna, pelo Dr. Luiz Roberto Barroso, relativo ao mérito desta arguição de descumprimento do preceito fundamental, numa democracia não é legítimo excluir qualquer ator da arena de definição do sentido da Constituição. Contudo, para tornarem-se aceitáveis no debate jurídico, os argumentos provenientes dos grupos religiosos devem ser devidamente traduzidos em termos de razões públicas. Ou seja, os argumentos devem ser impostos em termos cuja adesão independa dessa ou daquela crença.